Olá! Hoje a gente vai falar sobre endereçamento IPv4. É um complemento para os capítulos 6 e 7 do CCNA1 e é apenas uma introdução, né, mas com conceitos muito importantes, conceitos básicos muito importantes do aluno acompanhar. Primeiramente, relembrando, o que é o endereço IP versão 4? Nada mais é do que o número binário de 32 bits, ou seja, 32 bits, 32 zeros e uns. Para a gente facilitar a visualização, a gente separa esses 32 de 8 em 8. E a gente chama cada um desses 8 bits de octeto. Tá? Para facilitar mais ainda, a gente converte este número binário num número decimal e a gente obtém essa notação decimal separada por pontos, tá? Onde cada um desses números decimais aqui, cada um desses octetos, só pode ir de 0 a 255. Um exemplo de endereço IPv4, então, é esse aqui, ó, 144, 136, 248, 15. Aqui a gente tem dois sites interessantes, tá? Na verdade é o mesmo site com duas ferramentas que converte binário em decimal e decimal em binário. É interessante vocês visitarem esses sites, né, e para poder fazer, né, essa brincadeira de converter o endereço binário em decimal e decimal em binário. E aqui um exercício para você usar nesses sites. Então dá uma pausa agora na gravação, acessa esses sites e faz esse exercício aqui, só para vocês terem mais afinidade com essa questão do endereçamento IP. Bom, o que mais é importante saber? Um endereço IPv4 ele tem duas partes. A primeira parte é a parte de rede e a segunda parte é a parte de host. E a máscara de rede, ou também chamada de máscara de subrede, é que vai delimitar qual é a parte de rede e qual é a parte de host. Tá? Então, por exemplo, o endereço IP não tem 32 bits, tá? Então a máscara pode dizer para a gente que os primeiros 16 bits são de rede e os outros 16 são de host. Ou a máscara pode dizer que os 20 primeiros bits são de rede e os 12 restantes são de host, e assim por diante. Então a máscara, na verdade, a gente vai ver que a máscara é uma sequência de uns, seguido de uma sequência de zeros, onde o número de uns que tem diz quantos bits eu tenho na parte de rede, e o número de zeros que tem diz quantos bits eu tenho na parte de host. Vamos dar uma olhada. Exatamente assim nesse exemplo. Eu tenho um determinado endereço IP aqui, e eu tenho a máscara dele. Tá? Então aqui eu tenho 8, 16, 24 números uns. Tá? Isso significa que os 24 primeiros bits representam o quê? A parte de rede do endereço. O restante é a parte de host. Tá? Então todo o endereço IPv4 tem que vir acompanhado da sua máscara, para eu poder saber qual é a parte de rede e qual é a parte de host. Aqui, em notação decimal, a gente também pode fazer essa separação. Tá? Então, eu tenho a máscara 255, 255, 2550. A gente sabe que o número 255 é uma sequência de 8 uns. Então, se esse octeto é todo 1, 192 é parte de rede. Se esse octeto é todo 1, 168 é parte de rede. Se esse octeto é todo 1, o número 10 também faz parte da parte de rede. E aqui eu tenho 0. Então o 30 é parte de host. E o mesmo acontece nos outros exemplos. Bom, aí a pergunta que surge é a seguinte: e a máscara pode ter qualquer valor? Não. Por quê? Porque ela é sempre uma sequência de uns seguido de uma sequência de zeros.
Então eu tenho 1, 1, depois 0, 0, 0, 0. Não existe máscara, por exemplo, que é 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Não existe isso, entendeu? Então, desta forma, aqueles octetos da máscara só podem ter certos valores. Vamos ver quais são. Ó, uma sequência de zeros, pode ser. Então, 128 também pode ser, que é 1 seguido de 7 zeros, e assim por diante. Então, esses são os valores permitidos para aparecerem como números numa máscara de subrede. Tá? Então, determine a parte de rede e a parte de host do endereço IPv4 agora. Então, esse é um exercício. Então, dá uma pausa na gravação e tenta fazer esse exercício. Tá? Esse último aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho aqui 240, tá vendo? 240, eu sei que é 4 uns seguidos de 4 zeros. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse 133 aqui, converter em binário. Então, os primeiros 4 bits dele vai ser parte de rede, e os outros, parte de host. Vou dar uma pausa agora na gravação e tentar fazer. Então, aqui a gente tem a resposta. Aqui a gente tem aqui 24 bits uns. Então a gente tem 3 octetos aqui de rede e essa parte de host. Aqui eu só tenho 16 bits uns. Então metade do endereço é parte de rede, metade é parte de host. E aqui eu tenho 8 uns. Só o primeiro octeto é parte de rede, o resto é parte de host. Como a gente havia comentado, 240 são 4 uns seguidos de 4 zeros. Então como 133 significa esse número aqui em binário, esses primeiros 4 bits, 1000, vai ficar na parte de rede. Esse 0101 vai ficar na parte de host. A gente pode também, como toda máscara é uma sequência de uns seguido de uma sequência de zeros, a gente pode representar a máscara pelo número de bits de uns que ela tem. Por exemplo, 255, 255, 255 tem 8 mais 8 mais 8 uns. Então esse é um barra 24. Já esse aqui só tem 16 uns. Então esse é um barra 16. E o 255 só tem 8 uns. Então esse é um barra 8 e assim por diante. Então, fica muito mais fácil, eu, em vez de escrever isso, depois de escrever tudo isso, escrever simplesmente 192.168.345 barra 24. Certo? Então é pela facilidade da gente entender. Né? Agora é importante entender que esse prefixo significa o número de uns que tem. Tá? Fica inclusive mais fácil para entender a parte de rede. Por exemplo, isso aqui vai ter 24 bits na parte de rede, esse 16 bits na parte de rede, esse 8 bits na parte de rede. A gente pode usar a tabela da direita para determinar quais são os prefixos, olha só. Por exemplo, 255, 255, 255 dá 24. 252 tem 6 uns. 24 mais 6, barra 30. Né? Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 240. 240 são 4 bits. 8 mais 4, 12. E assim por diante. Então, tendo essa tabelinha, fica fácil a gente determinar o quê? Qual é o prefixo. Tá certo? Para transformar de prefixo para máscara, também é a mesma coisa, é só fazer a engenharia reversa. Bom, no mundo real, né? Para que serve tudo isso? Bom, se dois endereços têm a mesma parte de rede, ou seja, tem as partes de rede iguaizinhas, eles estão na mesma rede. Então, eles podem se comunicar por meio de um switch. Agora, se por acaso o endereço de um PC tem uma parte de rede diferente do endereço do outro PC, eles estão em redes diferentes. Então eu vou precisar de um roteador para poder o quê? Para poder fazer com que a comunicação se estabeleça. Por exemplo, os endereços da internet, eles estão em redes diferentes da nossa, de casa. Então a gente precisa de um roteador para acessar a internet. Agora, se eu tenho uma impressora na minha casa, ela está na mesma rede do meu computador.
Então, simplesmente com um switch ou com um access point, eu consigo acessar essa impressora. Tá? Então, repetindo, o que é estar na mesma rede? Estar na mesma rede significa ter a parte de rede iguais. Então, por exemplo, esse aqui é um 192.168.1/24, 192.168.1/24, os dois endereços estão exatamente na mesma rede, eles só diferem um do outro pela parte de host. Esse aqui idem, esse aqui idem. Já os contra-exemplos estão aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um 192.168.1, esse aqui é um 192.168.10. Então não está na mesma rede. Vai precisar de um roteador. Então, vamos lá. E quantos computadores, no máximo, a gente pode colocar numa rede, numa determinada rede? Né? Então, cada computador recebe um determinado endereço IP. Então a pergunta é, qual o número máximo de endereços IPs que existem numa rede? A resposta é simples, depende só da máscara. Tá? Num /24, por exemplo, eu tenho 254 endereços possíveis para colocar em computador. Na verdade, eu tenho 256 endereços, dos quais 254 eu posso endereçar computador. Tá? Que a gente vai ver agora que o primeiro endereço, o ponto 0, e o último endereço, o ponto 255, eles são reservados. Então a regra geral é essa. Digamos que você tem uma máscara. Aí você conta o número de zeros que tem essa máscara, ou seja, qual é a parte de host. E aí você faz o seguinte, 2 elevado a esse número, menos 2. Tá? Então, por exemplo, esse aqui que é um /24, tem 24 bits. Mas eu só tenho o quê? 8 bits de host. Então, o H é 8, 2 elevado a 8 menos 2, 254, como a gente havia dito anteriormente. Aqui, exercícios. Tá? Esse aqui é 240. 240 tem 4 zeros. 2 elevado a 4 menos 2. 128 tem 7 zeros. 2 elevado a 7 menos 2, e assim por diante. Tá? O primeiro e o último endereços, tá? O primeiro endereço é o nome da rede. E o último endereço, que é o broadcast, é o último endereço, então não pode ser usado também como endereçamento. Tá? Aqui mais uma vez a resposta. Tem uma maneira mais fácil de eu fazer esse negócio todo aqui usando números mágicos. Tá? Em vez de fazer aqui 2 elevado a 4, eu posso pegar e simplesmente fazer 256 menos 240, que vai dar exatamente a mesma coisa, 16. Tá? Então, se você não quer ficar decorando essa tabela aqui, tá? Para poder exponenciar, você pode usar o número mágico. Então, 240 é 256 menos 240 é o 16, 256 menos 128 é 128, assim por diante. E aí você tem... Isso aqui está errado, né? Isso aqui é 128. 121. 126. Né? Ok. Né? E assim por diante. Né? Muito bem. Porque esse menos 2 nós já explicamos. O primeiro endereço é sempre reservado para dar nome à rede. Então, se você tentar pegar um PC e colocar esse endereço, vai dar erro. Mesma coisa esse aqui, que é o broadcast. Tá? Que é o último endereço de uma rede. Bom, redes em sequência. Tá? O que significa isso? Uma rede tem um determinado tamanho, que a gente já aprendeu a calcular com o número mágico, que é o 256 menos o valor diferente da máscara. Tá? Então, por exemplo, essa rede tem tamanho 8. Então ela vai de 0 a 7. Certo? Quando eu colocar 8 aqui, já vai ser a segunda rede. E a próxima é 16. E a próxima, 24, assim por diante. Certo? Então, se eu quiser saber uma sequência de redes,
é só eu ir somando de 8 em 8 nesse caso. Né? Para eu saber o tamanho da rede, é 256 menos a máscara. Tem muito interessante aqui o exemplo com vai 1. Né? Por exemplo, digamos que o tamanho da rede seja 128. Primeira rede é 0. Segunda rede é 128. E a próxima? A próxima seria 128 mais 128, que daria 256. Não pode. O máximo valor que pode ter aqui é 255. Então, se deu 256, o que eu tenho que fazer? Vai 1. Então, isso aqui que era 27 vai virar 28. E eu vou zerar aqui. Tá? E assim por diante. Então, vai ser 0, 128, 27, 0, 27, 128. 28, 0, 28, 128. 29, 0, 29, 128. E assim por diante. Então, dada a rede 0, determine os 4 próximas redes. Tá? Então, é muito simples, né? Tentem fazer esse exercício aqui. Aqui está o exemplo. Dá uma pausa na gravação e tentem fazer os outros dois. Aqui está a resposta. Número máximo de redes. Né? A gente viu qual é o número máximo de hosts que pode ter uma rede. Né? Agora, qual o número máximo de redes que pode ter uma determinada máscara? Tá? Então, dado uma máscara, é possível saber o número máximo de redes que pode haver. É simples. É só você pegar o número n de números de bits iguais a 1 e fazer 2 elevado a n. Tá? Onde n é o próprio prefixo, por exemplo, barra 24. Eu vou ter 2 elevado a 24 redes possíveis para fazer com barra 24. E assim por diante. Né? Ok? Então tá aqui alguns exemplos. Tá certo? Muito bem. Ok. Então o resumo da aula, tá certo? É aqui, o endereço IPv4 tem 32 bits e sempre vem acompanhado da sua máscara ou prefixo. Todo endereço IPv4 tem a parte de rede e a parte de host, e é a máscara que vai determinar isso, ou seja, o número de uns que tiver a máscara vai ser o número de bits da parte de rede. E o número de zeros que tiver a máscara vai ser o número de bits da parte de host. Computadores com endereço na mesma rede podem se comunicar por meio de um switch. Computadores em redes diferentes precisam de um roteador. Aprendemos a calcular também o número máximo de hosts e o número máximo de redes. Tá? Aqui um exercício. Tá? Então vocês têm aqui um exercício para fazer. E aqui no YouTube eu coloquei a solução desse exercício. Então aconselho a vocês a pegarem assistirem isso aqui e depois tentarem repetir este exercício, ok? E finalmente um desafio. Tá? Dadas as redes abaixo, determinar o primeiro endereço válido, o endereço da próxima rede, o endereço de broadcast e o último endereço válido. Certo? Ok, e assim nós terminamos a nossa aula.